por essa aula para gravar e eu vou começar falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido mais uma vez com os senhores hoje, nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E então nós vamos brincar com exercícios. Quem quer acompanhar comigo aí, jovens? Nós vamos começar na página 114, beleza? Página 114, exercícios do capítulo 11, História da Astronomia. Tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. Deixa eu ver aqui. Não. Cadê? Compartilhar tela. Aí. Então vamos lá, jovenzinhos. Página 114. Diz assim o enunciado, ó. O 1. No modelo astronômico proposto por Cláudio Ptolomeu, letra A. A Terra era o centro do sistema planetário, o que foi confirmado por Nicolau Copérnico no século XVI por meio de experimentos. Não, né? No modelo proposto por Ptolomeu, a Terra era sim o centro do sistema planetário, mas isso não foi confirmado por Copérnico. Copérnico veio com a proposta do heliocentrismo, né? Com a proposta de que o Sol estava no centro do sistema solar. Então, letra A, bugou já, falciane. Letra B. O Sol girava ao redor da Terra e todos os outros planetas giravam ao redor do Sol. Também não. Esse modelo é muito parecido com o que Tycho Brahe tinha proposto, que ele queria que Kepler provasse que era verdadeiro. Então, esse aí também não. Letra C. Confrontava os ensinamentos apregoados pela Igreja. Pelo contrário, o modelo proposto por Ptolomeu foi aceito pela Igreja como verdadeiro. Então, ele confirmava, não confrontava. Então, letra C, fora também. Letra D. O Sol era o centro e os demais planetas girariam ao seu redor. Não no modelo proposto por Ptolomeu. Então, letra D errada também. Então, só nos resta a letra E. Vamos ver. A Terra era o centro do universo e os demais astros giravam ao seu redor. Boa. Então, exercício 1. Letra E, de elegante, de esperto, de inteligente. Suave, né, jovens? Só tem que tomar cuidado aí para não confundir. Ele coloca coisas que são verdadeiras, mas remetendo a Ptolomeu. Então tem que tomar esse cuidado. Algumas coisas que ele coloca ali não foram propostas por Ptolomeu. Foi proposto por Copérnico, por exemplo. Então tem que tomar esse cuidado, só para não confundir o cientista aí. Beleza? Jovenzinhos, se forem surgindo dúvidas, questionamentos, vocês podem mandar aqui no chat para mim, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, jovens, é o exercício 3. Não dá tempo de fazer todos, então eu selecionei alguns aí para nós fazermos juntos. Então, página 114, o exercício 3 diz o seguinte, ó. Analise as proposições a seguir sobre as principais características dos modelos de sistemas astronômicos. Então, afirmativa 1. Sistema dos gregos. A Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustados em esferas que giravam em torno da Lua. Em torno da Lua. Não, né? O modelo proposto pelos gregos é o modelo de Ptolomeu, que todos giravam em torno da Terra, jovens. Então, a afirmativa 1 já, ó, falciane. Não tinha nada girando em torno da Lua em nenhum modelo. Afirmativa 2. Ptolomeu supunha que a Terra se encontrava no centro do universo e os planetas moviam-se em círculos, cujos centros giravam em torno da Terra. Verdadeiro? Tá aí o que eu acabei de falar, né? A Terra no centro e os outros planetas girando em torno da Terra. Então, a princípio 2, verdadeira. Afirmativa 3.
Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Exatamente. Foi isso que Copérnico propôs, né? Ele tirou a Terra do centro e colocou o Sol no centro desse sistema. Então, a afirmativa 2, verdadeira. Perdão, 3, verdadeira. E, por último, a afirmativa 4, que diz o seguinte, ó. Kepler, só um pouquinho. Aí. Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. Verdadeiro. Terra orbitando o Sol e o Sol num dos focos da elipse. Show! Então, verdadeiras as afirmativas 2, 3 e 4, que é a alternativa C de carinho. Show de bola. Tranquilo essa, né, jovens? Era só lembrar o modelo proposto em ordem cronológica, inclusive estava nas afirmativas, Ptolomeu, Copérnico e depois Kepler. Então, a afirmativa C, né? A alternativa C, 2, 3 e 4 estão corretas. O próximo que a gente vai fazer, jovens, é um exercício do Enem, o exercício 6 aí na sequência. Diz o seguinte: depois de longas investigações, convenci-me por fim de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro e a chama. Que, além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Não duvido de que os matemáticos sejam da minha opinião. Se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas, senão por matemáticos. Já foi nos dedos Copérnico aqui, né? Já chegou dando voadora. E a próxima, ó. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme, nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Esse foi Leonardo da Vinci. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno é, letra A fé como guia das descobertas. Não. Inclusive, Copérnico aponta, né, que obras matemáticas devem ser analisadas por matemáticos e não por religiosos. Então, ele já tira a fé de fora. Letra B. O senso crítico para se chegar em Deus. Não. Em nenhum momento ele fala de se chegar em Deus em nenhum dos dois textos, né? O objetivo ali, o objetivo é a construção da ciência. C. A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. De novo, o mesmo argumento da letra A. Ele fala que assuntos matemáticos estudados por matemáticos e defendidos por matemáticos, não pela fé, não pela religião. Então, não limita, porque são coisas diferentes. Letra D. A importância da experiência e da observação.
Bateu, né? Nos dois eles colocam que você observa, que você anota, que você testa, que você analisa matematicamente aquilo que você testou. Então, sim, esse é o caminho do racionalismo moderno indicado na ciência. Então, a princípio, letra D de Deus. E, por último, a letra E. O princípio da autoridade e da tradição. Também não. Não existe essa relação no racionalismo moderno de autoridade e tradição. Algo não passa a ser mais valoroso porque é tradicional ou porque tem uma certa autoridade. Não é assim que as coisas se constroem na ciência. Tá bom? É aquilo que pode ser observado, constatado, provado. Então, a única alternativa correta, letra D, de Deus, de Dionísio, de Dromedário. Suave? Beleza? Jovens, esse capítulo, as questões são totalmente teóricas, tá? Porque é só modelo de sistema solar, então não tem nenhuma continha para deixar vocês felizes aí, mas no próximo capítulo já vai ter. Então a gente vai brincar agora com o 8. Ó, o chat está em silêncio, qualquer coisa mandem no chat aí, hein? Deixa eu ver se está em silêncio mesmo. Às vezes ele não pisca. Tá. Então vamos lá, o 8, jovenzinhos, diz o seguinte. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas afirmações a seguir, na ordem em que elas aparecem. Então, primeiro, descreveu movimentos acelerados sobre um plano inclinado e estudou os efeitos da gravidade terrestre local sobre tais movimentos. Segundo, usando os dados coletados por Tycho Brahe, elaborou enunciados concisos para descrever os movimentos dos planetas em suas órbitas em torno do Sol. Terceiro, propôs uma teoria que explica o movimento dos corpos celestes, segundo a qual a gravidade terrestre atinge a Lua, assim como a gravidade solar se estende à Terra e aos demais planetas. Jovens, quem construiu esse terceiro argumento da atração gravitacional dos planetas como estão foi Newton, né? É a lei da gravitação que está sendo tratada aí. Então, o último tem que ser Newton. O segundo, quem que usou os dados coletados por Tycho Brahe? Foi Kepler, né? Então, o segundo é Kepler. Consequentemente, quem que é o primeiro? Galileu, que foi o cara que fez os estudos com objetos em plano inclinado, analisando como que eles rolavam, como que eles caíam e assim por diante. Então, a sequência correta é Galileu, Kepler e Newton. Letra B de belo, de bacana, de bonito. Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Tem os consolidando. Beleza, jovenzinhos? Tranquilo, né? Então, são exercícios que retomam aí alguns conceitos históricos e alguns conceitos da ordem de conhecimento dos modelos planetários. E para encerrar esse capítulo, a gente vai fazer um do Consolidando Saberes, ali da página 117. Exercício 5. Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica.
A respeito dos estudos citados no texto, é correto afirmar que A. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Jovens, as ideias de Ptolomeu foram valiosas? Foram. Mas porque elas eram antigas e tradicionais, quanto mais antiga e tradicional uma ideia, mais valiosa ela é? Não. Elas foram valiosas porque elas foram as primeiras a conseguir organizar um modelo de sistema solar. Então, elas têm sim sua importância, mas não porque é antiga e tradicional. Não é isso que é importante na ciência. Então, a afirmativa A, falciane. B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. Nem foi falado de Rei Sol ao longo do período de estudos aí, né? E outra, Copérnico, ele era católico, não acreditava no Rei Sol. Então, a segunda afirmativa, falciane. Terceira, Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Jamais, jovens, jamais. Inclusive, ele sofreu porque a pesquisa dele não condizia com o que as autoridades queriam, que era a igreja na época, e ele foi perseguido por isso. Então, não era uma época de pesquisa livre. D. Kepler estudou o planeta Marte para entender as necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Nada a ver, jovens. Kepler estudou o planeta Marte, sim, mas não tinha objetivo econômico e científico com a Alemanha. E nada a ver a relação do planeta Marte com expansão econômica, qualquer relação, entendeu? Não, nada a ver. Letra D, furada também. E a letra E, que teoricamente vai ter que ser a verdadeira, né? Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Verdadeiro? Quem foi que testou as teorias propostas por Kepler? Não foi ele mesmo. Ele não conseguiu fazer isso. Quem fez isso foi o próximo cientista depois dele, Isaac Newton, né? Que até inclusive escreveu 3 livros e fez a lei da gravitação a partir dos dados feitos por Kepler. Então, a alternativa correta, letra E, de elegante, de especial, inteligente. Suave? Então, fechamos aí, jovens, o capítulo 11, que era sobre a história da astronomia. Tem mais exercícios aí, jovens, se vocês puderem, brinquem com todos, tá bom? Esse exercício que a gente fez por último é o exercício do Enem. Percebam como eles trazem um enunciado mais longo, trazem bastante contexto histórico envolvido aí. Beleza? Tem algo que vocês queiram perguntar, jovens, com relação aos modelos de sistema solar? Se sim, essa é a hora, jovens. Manda ver. 30 segundinhos. Acho que não, professor. Suave? Então, nós vamos agora fazer exercícios sobre leis de Kepler. Página 127. Diz o seguinte, primeiro exercício, a gente vai fazer na sequência porque esses aqui são bem interessantes. Diz o seguinte, ó, um satélite artificial descreve uma órbita elíptica em torno da Terra, em sentido anti-horário, e a Terra está no foco, conforme a figura a seguir. Então, vamos lá, eu vou esboçar para vocês aqui uma elipse. E aí ele coloca semi-eixo maior, semi-eixo menor, e nós temos aqui, que liga, mais ou menos aí. Então, ó, ele chama aqui de ponto C, D, A, D. Aqui está o satélite e aqui está a Terra. Aí ele fala, indique a alternativa correta. Letra A diz o seguinte, a velocidade do satélite é sempre constante. Mentira, né? A segunda lei de Kepler já diz para nós que a velocidade orbital dos planetas ela é variável, jovens. Então, letra A, furada. Letra B,
A velocidade do satélite cresce à medida que o satélite caminha ao longo da curva ABC. Jovens, o que você precisa lembrar aqui? Que no ponto mais longe do Sol, no afélio, a velocidade é menor. No ponto mais perto do Sol, no periélio, a velocidade é maior. Então, indo do afélio para o periélio, do A para o C, a velocidade realmente está aumentando, ela cresce em módulo. Portanto, a princípio, a alternativa B está correta. Vamos ver a C. A velocidade do ponto B é máxima. Não, a velocidade máxima está em C. A velocidade do ponto D é mínima. Mentira, a velocidade mínima está aqui no afélio, que é o ponto A. A velocidade tangencial do satélite é nula. Mentira também, porque se for nula, ele vai estar parado em algum instante, não vai sair do lugar. E ele está orbitando a Terra nessa trajetória elíptica. Então, a única alternativa correta, letra B, de bonito, de bacana. Suavidade, né? Suavidade. Eu já vou fazer o desenho do próximo aqui. E aí ele faz o outro passando pelo foco. Mais ou menos isso aqui, né? E aí ele diz para nós que aqui é o ponto P, aqui é o ponto A, ponto N, ponto M, e aqui está o Sol. O Sol, vê se não me esquece. E aí diz o seguinte para o planeta que se move nesse sentido. Ó. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol. E 4 pontos sobre essa trajetória. M, P, que é o periélio da órbita, N, e A, que é o afélio da órbita. O módulo da velocidade escalar desse planeta, então ele quer de novo uma análise, jovens, para a velocidade do planeta. Sempre aumenta no trecho MPN. Então, o trecho MPN é esse aqui. E ela sempre aumenta nesse trecho? Mentira. Ela aumenta de M até P. De P para N, ela diminui. Certo? Então, a afirmativa A, errada. B. Sempre diminui no trecho NAM. Então, trecho NAM. Mentira. De N para A, diminui. De A para M, depois até P, aumenta. Então, a afirmativa B, falciane também. Letra C. Tem o mesmo valor no ponto A e no ponto P. Mentira. No ponto P é o periélio, tem a velocidade máxima. No ponto A é o afélio, ele tem a velocidade mínima. Então, a alternativa C, falciane também. Letra D. Está aumentando no ponto M e diminuindo no ponto N. Verdadeiro. Quando ele vai de A para P, a velocidade está aumentando até que no P é o máximo. De P para A, a velocidade está diminuindo até que em A a velocidade é mínima. Então, sim, em M está aumentando, em N está diminuindo. Portanto, a princípio, a alternativa correta, vou fazer aqui do ladinho, ó, letra D, de Deus. E a última, é mínimo no ponto P e máximo no ponto A. Está invertido, ela é máxima no ponto P e mínima no ponto A. Portanto, jovens, a única alternativa correta aí para o exercício 2, letra D.
de Deus. Beleza? Agora é com vocês, jovens. Questionem, perguntem, vai lá. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Enquanto isso, eu vou fazendo o desenho do 3. Então, exercício 3, jovens. Ele faz o seguinte aqui, ó. Tem um ponto que vai daqui para o A, daqui para o B. Aí tem o D aqui, o E aqui. Então, os pontos são aqui, ó, A, B, C, D, E. Aí diz assim o enunciado, ó. A órbita da Terra ao redor do Sol está representada na figura abaixo. As áreas indicadas entre o Sol e os arcos de elipse AB, BC, CD, DE e EA são todas de mesma medida. Se para percorrer o arco CD, a Terra demorou 73 dias, quantos dias demorará para percorrer o arco ABCD? Jovens, o que você vai ter que saber para fazer esse exercício? Segunda lei de Kepler, tá bom? O que diz a segunda lei? Que um raio vetor, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se a área 1 é igual à área 2, o tempo 1 é igual ao tempo 2. Todas essas áreas são iguais. O exercício disse para nós, ó, as áreas indicadas entre o Sol e os arcos, AB, essa área aqui, BC, CD, DE e EA, são iguais. Elas têm a mesma medida, essas áreas. Portanto, se ele levou, ele que eu falo aqui, o planeta, levou 73 dias para varrer aqui, ó, esse pedaço C para D, quer dizer que ele vai levar 73 dias para varrer cada uma das outras partes também, porque ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, é 73 para ir de A para B, 73 dias para ir de B para C, mais 73 dias para ir de C para D. Então, o tempo total vai ser 73 vezes 3. 3 vezes 7, 21, 9. 219 dias vão ser necessários para que esse planeta saia aqui do ponto A e chegue aqui no ponto D, percorrendo essa trajetória no sentido anti-horário. Tranquilo? Suave a ideia, jovens? Essa das áreas que eu falei aí? Tranquilo, professor. Show. Então a gente vai encerrar fazendo o exercício 4, galera. Que é um raciocínio muito parecido com esse do 3, só que ele não dá a divisão. Você tem que fazer a divisão por conta aqui. Então ele só dá essa divisão aqui, daqui, aqui, daqui, aqui. Aí ele fala que esse ponto aqui é o ponto P, aqui é a área 1, aqui é a área 2, aqui é o ponto A, aqui é o B. Diz o seguinte, ó. Um planeta descreve uma órbita elíptica em torno de uma estrela, percorrendo o arco APB em 20 dias. A área 1, indicada na figura, é 1/4 da área 2. Quantos dias tem o ano desse planeta? Então, ele quer saber quantos dias tem o ano, ou seja, quanto tempo ele leva para dar uma volta completa nesse sistema. Jovens, pensem comigo. Esse pedacinho aqui, ó, de A para B, ele varre em 20 dias. E essa área, ela é 1/4 da área 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a área 2 em 4
E aí, se ele levou 20 dias para varrer essa área, que é igual a esse 1/4, igual a esse 1/4, igual a esse 1/4, igual a esse 1/4, ele vai levar 20 dias também para percorrer cada uma dessas partes. Então, para dar uma volta completa aqui, ó, ele vai levar 20 dias, mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100 dias. Então, ele vai ter um tempo de 20 dias de cada período, são 5 períodos. Então, vai ser um planeta que vai ter um ano de 100 dias. Ele leva 100 dias para dar uma volta em torno da estrela central desse sistema. Tranquilo, jovens? Então, ó, 2 que vão falar sobre a velocidade, se ela está aumentando ou diminuindo, um raciocínio bastante importante, jovens, que os vestibulares e o Enem cobram bastante. E esse segundo, das áreas, também bastante comum de ser cobrado. Beleza? Os próximos exercícios giram mais ou menos em torno disso. Se surgirem dúvidas nos próximos aí, podem entrar em contato aí comigo por e-mail e a gente vai conversando e trocando uma ideia. Tá bom? No mais, jovenzinhos, perguntas, questionamentos, mandem. Já fizeram a prova? Lembrem que ela esgota o período até hoje à noite, até as 23h59, hein? Não deixem para a última hora, tá bem tranquilinho, bem sossegado. Só sentar e fazer na maciota. Tá bom? Não saiam ainda, jovens. Eu preciso que vocês façam o seguinte, que todos vocês mandem um oi ou um tchau aí no bate-papo, porque daí a chamada eu vou fazer a partir da interação que a gente teve aqui pelo chat, tá bom? Depois eu baixo o chat e todo mundo que mandou um oi aqui já tem a presença garantida, tá bom? Isso, pode ser um opa, um pontinho se você quiser, um tchau, tá sossegado. Um salve, exatamente. Beleza, jovens? Eu agradeço a atenção de vocês, desejo um ótimo final de semana, se cuidem, tá bom? Nos vemos de novo semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovens. Falou. Tchau, Falou, professor. galera. Falou, professor! Aquele abraço.